Bom, então nessa aula de hoje nós vamos começar a fisiologia renal. Então essa é a primeira parte dessa aula de fisiologia renal, onde nós vamos relembrar todo o funcionamento do sistema urinário para que a gente possa compreender como que é formada a urina, como que ela é regulada e etc, para que nós depois entendamos o exame de urina propriamente dito. Nessa primeira parte da fisiologia renal, tem por objetivos conhecer as funções dos rins, analisar o processo de filtração do plasma no glomérulo, compreender como acontece a regulação da taxa de filtração glomerular, além de analisar os efeitos de vários agentes sobre o processo de filtração glomerular. A partir de agora, eu vou desligar a câmera para que o vídeo fique mais leve e mais fácil de vocês assistirem posteriormente. Para preparar essa aula, nós utilizamos o livro de Fisiologia Médica do Bórum e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Mas também pode ser usado o Tratado de Fisiologia Médica do Geiger. Bom, então antes de mais nada, nós vamos falar um pouco sobre as funções do sistema urinário, né? Então, a primeira função que nós podemos destacar para o sistema urinário seria a regulação do volume do sangue. Então, através da produção de urina, o sistema urinário consegue regular o volume de líquido circulando dentro dos nossos vasos sanguíneos, ou seja, o volume de sangue, podendo, com isso, produzir maior ou menor quantidade de urina para garantir e manter constante o volume sanguíneo. Outra função importante é a regulação da composição do sangue. Ou seja, de acordo com a capacidade do sistema urinário de modificar a quantidade de determinados componentes presentes na urina, ela consegue então regular a composição do sangue. Ou seja, se determinado componente aumenta de concentração no sangue, o rim pode aumentar a excreção dessa substância na urina, certo? Fazendo com que essa concentração diminua e volte aos valores considerados normais no sangue. Né? Obviamente que existe um limite para isso. Né? Então, e esse limite é variável de acordo com o tipo de substância. Por isso que, por exemplo, um paciente que tem diabetes acaba tendo uma elevação da sua taxa de glicemia, mesmo o rim tentando compensar esse excesso de glicose no sangue com a excreção de glicose através da urina. Mas, de maneira geral, ele não consegue excretar toda a glicose que ele precisaria excretar. Por isso, a glicose acaba se acumulando. Então, fica claro nesse caso, né, com esse exemplo, que há um limite até onde ele consegue fazer isso. Dentro de um limite aceitável, o rim então consegue, né, colocando mais ou menos quantidade de determinada substância na urina, fazer com que a concentração dessa substância volte aos suas concentrações consideradas normais no sangue. Bom, outra coisa que o sistema urinário faz é a manutenção da osmolaridade do sangue. A osmolaridade é uma medida proporcional à quantidade total de partículas dissolvidas no plasma. Né? Como eu falei no slide anterior, como o sistema urinário tem um limite para quanto ele pode excretar de determinada substância, né? Ele pode, quando uma substância se acumula, excretar uma outra substância para pelo menos manter a osmolaridade do sangue dentro dos valores considerados normais. Bom, o rim também, né, participa da regulação da pressão arterial. Se nós avaliarmos bem, quando eu regulo a composição do sangue e o volume do sangue, eu, de certa forma, estou contribuindo para a manutenção da pressão arterial. Mas o rim faz mais do que isso. O rim participa da regulação
da pressão arterial através do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai ser mais detalhado posteriormente. Mas que é um importante mecanismo de regulação da pressão arterial, particularmente quando a pressão está baixa, retornando os valores pressóricos aos valores considerados normais. Outra função importante é a manutenção do pH do sangue. O pH fisiológico, considerado 7,4, é o pH ideal para o sangue. E o rim contribui com isso, podendo excretar uma urina mais ácida ou mais alcalina, dependendo da necessidade, evitando assim alterações na concentração de H+ no plasma. Ainda, em termos de funções do sistema urinário, nós temos uma função interessante que é a síntese de glicose, num processo chamado gliconeogênese, onde aminoácidos são transformados em glicose para contribuir para a manutenção da glicemia sanguínea. Então, quando o nível de glicose está baixo na corrente sanguínea, o rim contribui, ajudando o fígado, que é quem faz isso em maior escala, digamos assim, mas ajudando o fígado a manter a glicemia. Esse processo também é um mecanismo de, digamos assim, de excreção, ou está associado à excreção de ácidos não tituláveis, evitando assim que a urina fique muito ácida quando eu preciso excretar o H+. Então, em vez do H+ sair livre, ele sai ligado a ácidos não tituláveis, e isso faz com que, é uma etapa desse processo de gliconeogênese também. Ainda temos o sistema urinário participando no processo de síntese da vitamina D. Então, ele sintetiza os precursores inativos ainda da vitamina D, que depois se tornarão ativos com a radiação ultravioleta. Ainda temos o sistema urinário, particularmente o rim, produzindo um hormônio chamado eritropoetina. Então, apesar do rim não ser uma glândula endócrina, ele possui células que produzem essa eritropoetina, que é um hormônio que ajuda ou que regula o amadurecimento dos eritrócitos lá na medula óssea, fazendo com que acelere o processo de amadurecimento desses eritrócitos quando o rim percebe que a quantidade de eritrócitos está baixa no sangue. Então, por exemplo, após uma doação de sangue, a pessoa sente sede, bebe água, restabelece volume sanguíneo, mas fica um sangue com pouca célula e muita água, muito plasma. O rim percebe essa alteração e responde produzindo eritropoetina. Essa eritropoetina vai lá na medula, acelera o processo de amadurecimento dos eritrócitos e dentro de poucos dias os eritrócitos já estão repostos. E por último, a função mais básica do sistema urinário, que é a função de excretar resíduos do nosso metabolismo, bem como excretar substâncias estranhas, exógenas, que nós ingerimos na alimentação ou na forma de medicamentos e etc. Então, a figura aí mostra a molécula de ureia, que é um resíduo do nosso metabolismo, é um produto natural que o nosso corpo produz no dia a dia e que é excretado na urina diariamente, bem como o ácido úrico, creatinina e outras substâncias que o nosso corpo produz e que devem ser eliminadas. Além disso, ele excreta também substâncias estranhas, por exemplo, um corante alimentar. Quando nós ingerimos uma beterraba, tem um corante na beterraba que dá aquela cor característica da beterraba. Aquele corante não tem utilidade para o nosso corpo. Então, o nosso corpo excreta aquilo na urina, ou na sua forma natural, ou numa forma metabolizada,
né, modificada para depois ser excretada. Bom, o fluxo sanguíneo renal. Vale ressaltar que, apesar de ter dimensões e pesos bastante pequenos, né, e compor aí menos de 0,5% do nosso peso corporal total, né, os rins recebem aproximadamente 20% de todo o débito cardíaco. Então, uma grande quantidade de fluxo sanguíneo vai para os rins. E esse fluxo intenso contribui de maneira bastante significativa para a formação de um ultrafiltrado do sangue no glomero, que depois vai ser convertido em urina. Bom, pensando na circulação específica do néfron, nós podemos destacar o seguinte: nós temos dois sistemas capilares dentro do néfron. Um primeiro sistema entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, uma rede de capilares fenestrados com alta pressão, porque os capilares estão entre duas arteríolas, então a pressão aqui é mais forte. Depois, essa arteríola eferente se ramifica e forma uma nova rede de capilares, agora uma rede de capilares de baixa pressão, que vai receber de volta as substâncias que foram filtradas e que não devem ser perdidas na urina e que são reabsorvidas. E aí elas voltam por essa rede capilar. Então, a primeira rede capilar entre as duas arteríolas é uma rede de alta pressão e é o local onde vai se formar o filtrado glomerular. E a segunda rede de capilares, agora uma rede de baixa pressão, vai ser a região que vai receber de volta as substâncias que devem retornar ao sangue que tinham sido filtradas. Bom, então, como se dá essa filtração glomerular? A filtração glomerular acontece da seguinte forma, né? Ele é um processo que produz um filtrado que apresenta concentrações semelhantes àquelas que nós temos do plasma. Ou seja, todos os componentes do plasma, ou pelo menos quase todos os componentes do plasma, estão presentes nesse filtrado. Esse filtrado acontece por uma diferença do calibre entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, de forma que o calibre da arteríola aferente é um pouco maior e o da eferente um pouco menor. Dessa forma, há uma pressão nessa rede de capilares. Como ela é fenestrada, cheia de poros, o líquido extravasa por esses poros. Então, boa parte do volume do plasma extravasa por esses poros desses capilares, formando então um ultrafiltrado glomerular. Aproximadamente 180 litros de plasma são filtrados, ou seja, eu formo 180 litros de filtrado todo dia. Para desses 180 litros, apenas 1,5 litros aproximadamente vai se transformar em urina. O restante, os 178,5 litros que sobraram, que não viram urina, eles retornam ao sangue. Eles são reabsorvidos. A água, os eletrólitos, etc. Bom, como eu falei no começo, esse filtrado ele tem uma composição muito semelhante à do plasma, exceto pelas proteínas de alto peso molecular e os componentes celulares, como hemácias, leucócitos, etc., que não passam pelos poros dos capilares, certo? Mas os aminoácidos, os hormônios, os nutrientes, etc., todos são filtrados e depois reabsorvidos, deixando apenas uma parte do que foi filtrado para se transformar na urina e contendo principalmente aquilo que o corpo deve realmente excretar e não reter no corpo.
Ainda com relação ao processo de filtração glomerular, nós podemos observar nessa figura, né, a arteríola aferente chegando ao glomérulo, trazendo um sangue cheio de componentes e o sangue, ao passar pelos capilares glomerulares, encontrando a resistência feita pela arteríola eferente, faz com que, através dos poros presentes nesses capilares, como pode ser observado nessa imagem aqui, haja o extravasamento de líquido contendo as partículas que estavam presentes no sangue. Ou seja, parte do líquido que estava passando aqui dentro, do que nós chamamos de plasma, acabou sendo filtrado pelos poros dos capilares, formando o que nós chamamos então de filtrado glomerular. Esse então é o processo de filtração glomerular. O sangue chega pela arteríola aferente, encontra certa resistência à sua saída via arteríola eferente e a pressão, então, dentro dos capilares acaba sendo mais alta, consequentemente provocando o extravasamento do líquido, do filtrado glomerular, contendo as partículas que tinham no plasma. De certa forma, a mesma quantidade de partículas que tinha no plasma, você vai encontrar no filtrado. Por exemplo, se tinha lá 100 moléculas de glicose, vai ter 100 moléculas de glicose aqui por ml, e assim sucessivamente, certo? Então, essa filtração é intensa, formando uma grande quantidade, 180 litros, como nós falamos, né? Qual a capacidade de filtração? É o poro. Como as substâncias são, na sua maioria, menores que os poros dos capilares fenestrados, elas atravessam praticamente livremente. Quem que não atravessa? As substâncias que tenham tamanho molecular elevado, forma que atrapalhe a filtração, por exemplo, uma molécula de proteína linear encontra dificuldade de passar pelo poro, diferente, por exemplo, de uma molécula globosa, né? E a carga elétrica, porque em volta da parede dos capilares tem uma lâmina basal. E essa lâmina basal ela é proteica e tem carga negativa. Então, substâncias que também tenham carga negativa encontram uma certa resistência ao passar por essa lâmina basal. Certo? Quando a substância tem carga negativa, mas ela é pequena, o tamanho acaba falando mais alto do que a carga e a molécula passa com facilidade. Quando a molécula é maior e tem carga negativa, aí a carga acaba falando mais alto. Por exemplo, a albumina tem carga negativa. Praticamente não passa a albumina pelos poros dos capilares, porque ela é grande e ainda é carregada negativamente. Então, além dela ter dificuldade de passar pelo poro, porque ela é muito grande para passar no poro, ela ainda tem a resistência da carga elétrica. Certo? Por outro lado, a hemoglobina, que é quase do mesmo tamanho da albumina, atravessa o poro. Por quê? Porque ela não tem a resistência da carga. Então, mesmo ela sendo grande, ela ainda consegue passar pelo poro. Com um pouco de dificuldade, mas passa. A albumina
tem a dificuldade do tamanho, mas tem associado também a carga. E aí, por causa disso, a albumina não atravessa. Então, só para deixar claro, há uma permeabilidade seletiva da barreira glomerular? Sim. Mas ela é pouco efetiva quando a molécula é pequena. Ou seja, substâncias de baixo peso molecular e pequeno raio molecular passam com facilidade. Substâncias de alto peso molecular e de grandes dimensões aí encontram dificuldade para ser filtrada pelo glomérulo. Bom, então, como estávamos falando, para que aconteça a formação do filtrado, nós precisamos que haja algumas forças resultantes no processo, certo? A primeira delas nós chamamos de pressão hidrostática glomerular. Essa pressão, ela resulta da diferença de calibre entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, fazendo com que haja uma pressão do líquido, do plasma, no sentido de sair pelos poros dos capilares. Bom, há também uma pressão coilodosmótica, que também pode ser chamada de pressão oncótica, que é a pressão resultante da atração das partículas dissolvidas no plasma, atraindo a água para perto de si. Principalmente aquelas partículas que não atravessam os poros dos glomerulares. Então, a resultante dessa pressão coilodosmótica, ela tem um componente em especial que é a albumina, que nós já citamos aqui que por causa do seu grande calibre e a sua carga elétrica, não passa pelos poros dos capilares. Consequentemente, ela fica retida dentro do sangue e atraindo água para perto dela, como que dissolvendo, evitando assim que todo o líquido extravase. Há ainda uma pressão hidrostática na própria cápsula de Bowman, ou a cápsula glomerular. À medida que o líquido vai saindo para cá, ele vai encontrando uma resistência do líquido que já está lá dentro da cápsula. Então, a resultante e o filtrado desse processo acontece porque quando eu somo a pressão hidrostática forçando para sair, tirando ou descontando a pressão coilodosmótica atraindo a água para se manter no plasma e a pressão na cápsula empurrando a água de volta, certo? O resultado positivo disso é que faz com que a filtração aconteça. Então, nós temos 60 milímetros de mercúrio tentando sair e 50 milímetros puxando de volta. Então, esses 10 milímetros de mercúrio de diferença de pressão é o suficiente para que o filtrado se forme, certo? Permitindo, assim, a formação desse filtrado glomerular. Bom, é de se esperar que, se o fluxo de plasma pelo rim aumenta, a filtração também aumente, né? É de se esperar isso. Ou seja, a quantidade de filtrado formado, ela deve aumentar em resposta ao aumento de fluxo sanguíneo para o rim. Então, se nós estamos numa situação de repouso e saímos dessa situação de repouso e entramos para uma situação de exercício físico, de atividade física, o fluxo sanguíneo vai aumentar. Consequentemente, o fluxo de sangue para o rim também vai aumentar. Em resposta a isso, a taxa de filtração também aumenta.
Mas esse aumento ele é apenas momentâneo. Por quê? Porque há um mecanismo de regulação da filtração glomerular para evitar que a taxa de filtração aumente. Porque se a taxa de filtração aumentar, a quantidade de filtrado produzido será maior e o rim, os néfrons, podem não conseguir recolher todas as substâncias que deveriam recolher. E a gente passaria a perder mais água, mais eletrólitos, mais outras substâncias na urina, levando a um desequilíbrio do nosso plasma. Então, apesar de nós termos esse aumento da taxa de filtração quando o fluxo sanguíneo aumenta, há um mecanismo de regulação desse processo para evitar que isso fique desequilibrado, ou seja, corrigindo essa taxa de filtração glomerular o mais rápido possível para evitar problemas posteriores. Para essa autorregulação, nós temos dois mecanismos principais: o mecanismo miogênico renal e o feedback tuboglomerular, que vão fazer com que, apesar do fluxo sanguíneo no corpo aumente, o fluxo sanguíneo lá no glomérulo permaneça mais ou menos constante, junto com a taxa de filtração glomerular. Como se dá, então, esse mecanismo de regulação? Então, primeiro, a resposta miogênica. Nesse processo, as arteríolas eferentes possuem a capacidade de responder às mudanças na circulação do vaso, se contraindo ou se relaxando. Essa contração envolve a abertura de canais não seletivos para os cátions e que são ativados pelo estiramento do músculo liso vascular. Ou seja, se há um aumento do fluxo sanguíneo pela arteríola aferente, mais sangue vai chegar à arteríola eferente. Isso vai provocar um estiramento do músculo do vaso, ou seja, vai haver uma força forçando mais, porque está chegando mais líquido ali, então se estira o músculo. Quando esse estiramento acontece, a resposta miogênica, então, acontece. O que ela faz? Vasodilatação. Ao dilatar o vaso, nesse processo, a diferença de pressão entre a arteríola aferente e a arteríola eferente volta a ser o que era antes, quando o fluxo sanguíneo estava mais baixo. E aí, lá nos capilares, volta a se filtrar o mesmo tanto que estava filtrando normalmente. Então, chegou mais fluxo na arteríola aferente, relaxou a arteríola eferente. Chegou menos fluxo, contrai mais a arteríola eferente. E assim ela vai conseguindo manter essa diferença aí de pressão entre os dois, entre as duas arteríolas, né? Garantindo assim aquela pressão hidrostática que vai fazer a filtração que a gente já falou a respeito. Bom, o outro mecanismo de controle é o que nós chamamos de feedback túbulo-glomerular. Como acontece isso? O túbulo contorcido distal, uma parte desse tubo, forma o aparelho justaglomerular, que fica próximo aqui, ó, a chegada da arteríola aferente, a saída da eferente, certo? Ele fica aqui no meio. E um grupo de células dessa região, são chamadas células da mácula densa, elas são sensíveis ao aumento da taxa de filtração glomerular, porque elas percebem uma maior chegada de cloreto e sódio do filtrado que está sendo processado. Ou seja, se aumentou o filtrado, eu não vou conseguir
recuperar tudo o que eu deveria recuperar. Eu já expliquei isso antes. Então, se eu não consigo recuperar tudo o que deveria, vai chegar mais partículas lá na mácula densa, porque está passando mais rápido dentro dos túbulos. E aí essas células elas são sensíveis a essa mudança no que diz respeito à maior concentração de sódio e cloreto. Então ela percebe que o sódio e cloreto está chegando em maior proporção e que isso é resultante de um aumento de fluxo. O que ele faz? Essas células respondem estimulando a vasoconstrição da arteríola aferente. Com isso, a arteríola aferente vai se contrair um pouco, diminuindo o fluxo sanguíneo para os capilares. E aí, respondendo então, ou restabelecendo, na verdade, a taxa de filtração glomerular ao seu valor normal. Bom, nessa imagem, nós podemos ver o efeito da queda da pressão arterial na filtração glomerular e a compensação disso via feedback tubo glomerular. Nesse aspecto, nós vamos poder perceber que a queda na pressão vai levar a uma resposta miogênica, aumentando a resistência da arteríola eferente e diminuindo a resistência da arteríola aferente. Então vamos lá ver. Olha lá, diminuiu a pressão arterial, consequentemente diminuiu a pressão hidrostática no glomérulo. A filtração glomerular caiu. Menos sódio, menos cloreto chega na mácula densa. A mácula densa estimula uma diminuição da resistência da arteríola aferente, ou seja, dilata. Mais sangue vai vir em resposta a isso. Ao mesmo tempo, a mácula densa vai desencadear o sistema renina-angiotensina. Vai aumentar a renina, que vai acabar levando à produção da angiotensina 2, e essa angiotensina 2 é vasoconstritor. Vai provocar um aumento da resistência da arteríola eferente, ou seja, eu vou contrair um pouco a eferente e vou dilatar um pouco a aferente. Eu aumento a chegada de sangue no glomérulo, certo? E ofereço resistência à saída. A filtração volta a subir, certo? Volta ao normal, certo? Esse é um mecanismo de resposta, exemplificando, como que o corpo pode corrigir isso para evitar, que a taxa de filtração glomerular se altere, com as condições que podem ocorrer no nosso dia a dia. Bom, aqui são alguns fatores que podem regular o fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, levar a alguma alteração na taxa de filtração glomerular, fazendo com que seja necessária a correção. Então, o eixo renina, angiotensina, aldosterona, a estimulação de nervos simpáticos, a liberação de vasopressina e o peptídeo natriurético atrial. Todos esses, de uma forma ou de outra, eles acabam interferindo no fluxo sanguíneo do rim e, consequentemente, interferindo na taxa de filtração glomerular. E aí o corpo precisa fazer, então, a correção. Ainda temos outros agentes que são vasoativos e que também interferem aí no fluxo renal e na taxa de filtração glomerular. A epinefrina, a dopamina, as endotelinas, as prostaglandinas, os leucotrienos e o óxido nítrico. Cada um desses provocando vasoconstrição ou vasodilatação e interferindo de uma forma ou de outra no fluxo sanguíneo do rim e, consequentemente, forçando aí a uma recalibragem da taxa de filtração glomerular. Agora, são alguns fatores que podem afetar a taxa de filtração glomerular, certo? Não só fatores sanguíneos, mas vamos lá. Mudanças no fluxo sanguíneo renal, mudança na pressão hidrostática capilar, mudança na pressão arterial sistêmica,
constrição arteriolar aferente ou eferente, mudança na pressão hidrostática capsular, obstrução ureteral, edema renal, alteração das proteínas plasmáticas em decorrência, por exemplo, de desidratação ou hipoproteinemia, alteração no coeficiente de filtração capilar, mudanças na permeabilidade do capilar glomerular e alteração na área de superfície de filtração. Todos esses fatores podem, de certa forma, afetar a taxa de filtração glomerular e, dependendo do nível de alteração, pode ser que o corpo não consiga fazer a correção adequada, né? Isso possa até forçar uma parada do processo de filtração do rim. Por exemplo, uma obstrução do ureter, por um cálculo, né, pode fazer com que a pressão hidrostática dentro da cápsula fique tão alta que o rim para de filtrar. Ele não consegue mais filtrar. E ele paralisa o seu funcionamento. Então isso pode acontecer. Aí o corpo não consegue corrigir enquanto não desobstruir o ureter. Bom, gente, então era isso que nós tínhamos para hoje, né? Estamos aí, então, retomando nossos objetivos. Nós nos propomos a conhecer as funções do rim, analisar o processo de filtração do plasma no glomérulo, compreender como que acontece a taxa de filtração glomerular e falar de alguns efeitos de alguns agentes que poderiam interferir nesse processo de filtração. Certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigado.